Olha só, pessoal, eu queria passar para vocês as hipóteses em que a lei se aplica ou não se aplica. Tá? Primeiro, onde é que a gente está? Dê uma olhadinha, tá? Tarefa de casa hoje pode ser artigo 1 ou 5? 1 ou 5 só. É bastante coisa, mas eu queria muito que vocês fossem lendo a lei. A gente vai falar bastante, mas vocês fossem lendo. No comecinho da lei, nós temos o conceito, né, e a definição daquilo que nós já trabalhamos, né, desse escopo da lei. É uma lei que dispõe, no seu artigo 1º, né, de tratamento de dados pessoais, inclusive meios digitais. Pessoal, LGPD não é só para meios digitais, mas é também para meios digitais. Por pessoa natural ou jurídica, diz o artigo 1º. De volta, a LGPD se aplica na proteção da pessoa natural, mas contra pessoa natural, jurídica, de direito público, direito privado. Não é uma lei apenas para falar em pessoa jurídica. Não é uma lei contra empresas, como muitas vezes a gente escuta. Ela traz, na sequência, no artigo 2º, uma série de princípios que a gente já conhece. Privacidade, autodeterminação informativa, a gente vai aprofundar esse conceito. Direitos humanos, dignidade, cidadania. É uma lei muito interessante. Tá? E no artigo 3º, ela traz para nós uma percepção dos momentos em que a lei se aplica ou dos momentos em que a lei não se aplica. Então, para nós, essa percepção vai ser muito, muito importante. Quando que a lei vai incidir? A lei vai incidir quando, número 1, a gente trabalhar com dados pessoais. Número 2, a gente não tiver alguma das exceções previstas na legislação. Vamos pegar algumas exceções. Nós não temos aplicação na lei, conforme o artigo 4º, se o uso for apenas para fins particulares. Exemplo, a tua agendinha aí de casa. Tá? Eu recomendo, no entanto, que ainda assim vocês tomem um certo cuidado nessa utilização. Tá? Outro aspecto interessante, né, diz respeito a perceber a aplicação da lei quando essa pessoa física usar para fins econômicos. Ou seja, teu amigo é teu médico. Se ele tem teu dado porque ele tem teu dado, beleza, porque ele é teu amigo. Se ele tem teu dado na condição de médico, aí a gente já tem que tomar mais cuidado. 2, diz o artigo 4º da lei. Fins jornalísticos. Com muito cuidado aqui. Não é que as empresas de jornalismo são livres da LGPD, mas eu tenho a possibilidade de divulgar algumas informações para informar. Também para fins acadêmicos, diz a lei, mas com uma certa restrição também. Não é porque você está fazendo uma pesquisa que você pode sair invadindo os dados das pessoas. 3, que eu acho muito legal saber, questões criminais. A lei fala em segurança nacional, defesa nacional, segurança do Estado, investigação. Então, fomos para o direito penal, não temos a LGPD. Ah, então é um oba-oba. Também não é, mas daí é direito penal, não é a nossa conversa do dia. Tá? E também, no artigo 4º, a gente tem um critério de territorialidade. Então, quando a gente fala na aplicação da LGPD, quando a gente vai saber em que momento que a LGPD se aplica, a gente tem que saber que ela vai se aplicar a partir do momento que eu tenho dado pessoal número 1 e a partir do momento que, além de eu ter dado pessoal, este dado pessoal não estiver dentro das exclusões que nós citamos. Mas nós temos um terceiro ponto, que é a territorialidade. Então, eu vou olhar o conteúdo, que tipo de dado eu tenho, a qualidade do dado, se você quiser. Eu vou olhar, número 2, quais são as exceções da lei. São poucas, né? Fins jornalísticos, persecução criminal, fins acadêmicos. E número 3, talvez o mais interessante para chamar a atenção, a questão territorial. No que tange a questão territorial, eu vou utilizar, sobretudo, o critério do artigo 3º. Né? O artigo 3º nos traz a orientação. Nós temos aí uma legislação próxima da GDPR nesse ponto, próxima da legislação europeia. A gente acaba falando muito GDPR ou RGPD, que é o Regimento Geral de Proteção de Dados, porque
acaba sendo uma orientação muito interessante para nós. Como no Brasil a legislação é muito recente, a gente volta e meia acaba fazendo referência à legislação europeia. Ora falando GDPR, por costume, porque a gente traduz em inglês, ora falando em RGPD, que talvez fizesse até mais sentido pensando numa tradução que existe oficialmente em português de Portugal, no site da autoridade, enfim, europeia de proteção de dados. Então, você pode pegar lá, a GDPR está disponível online, não precisa comprar, não precisa pagar nada, é uma lei, né? Você cavoca um pouquinho ali, consegue localizar, e é bem interessante também para quem quiser se aprofundar. Acho que uma leitura dessa legislação europeia é muito interessante. Vai lendo com calma, é muito grande, é complexo, é uma maneira um pouco mais detalhista, sabe? Cansa um pouco mais, mas vale a pena. E qual é o critério territorial? A operação de tratamento de dados é feita no território nacional. Opa, o que é tratamento de dados? Você já sabe que dado pessoal é o dado que identifica alguém. Tratamento de dados, como define o artigo 5º, é qualquer situação em que eu faça uso de dados pessoais. Pessoal, esqueçam a palavra tratamento como se fosse fazer alguma coisa sofisticada. Não, eu vou tratar os dados, eu vou pegar essa lista de alunos, e daí eu vou saber a idade deles, daí eu vou saber a renda, eu estou tratando. Não. Tudo o que você fizer com dados, inclusive essas medidas mais sofisticadas, é tratamento. A lei fala assim, toda operação com dados pessoais. Toda. Eu cheguei para um aluno que vai se matricular no meu curso e pedi para ele nome, RG, CPF e o cartão para ele pagar o curso. Tudo isso é dado pessoal, tudo isso foi tratamento. Qual foi o tratamento aí? Coleta. Eu peguei esses dados e eu guardei para minha empresa para eu poder manter o contrato, para você poder logar no teu curso, poder assistir. Opa, manutenção. Eu compartilhei com o parceiro cartão de crédito para validar, tem uma coisa errada aqui, compartilhamento. Eu vou manter um pouco depois aqui esse dado, armazenamento. Tá? Arquivamento depois. Eliminação. Tá? Tudo isso é dado pessoal, tudo isso é tratamento de dado pessoal. Talvez você preferisse a palavra processamento do dado. Qualquer coisa que você fizer com o dado. Do momento que ele entra na empresa, ou na escola, ou no clube, ou dentro de uma atividade religiosa, ou na administração pública, até o momento que ele sai, e sai adequadamente por meio da eliminação. Nós estamos falando isso para entender o artigo 3º, pessoal. O artigo 3º diz, essa lei se aplica quando eu tenho um dado pessoal, que é objeto de tratamento no Brasil. Todo tratamento precisa ser no Brasil? Não. A empresa coletou teus dados e mandou para a Holanda. Opa, aqui você vai aplicar a LGPD e lá na Holanda eles vão aplicar a lei da Holanda e mais a legislação europeia. Professor, não foi feito um tratamento no Brasil, mas a empresa ofereceu um produto ou serviço no Brasil. Também se aplica a LGPD. Veja que eu não preciso fazer todas as etapas no Brasil. Se eu oferto um produto no Brasil, aplica a LGPD. Claro que daí a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai ter que agir de tal maneira que proteja efetivamente essa exposição de dados. Que traga de uma maneira bastante clara, né, de que maneira que vai ser essa atuação, sobretudo em relação à nossa conversa com outros países. A gente vai ter que pensar em acordos para garantir o enforcement, para garantir a aplicação da lei. Mas eu também tenho a LGPD quando houver coleta em território nacional. Ou seja, você está comprando um produto no estrangeiro, mas foi coletado no Brasil, e lembre, coletado não é que alguém veio na tua casa, né? Bateu na porta ali, ó. Não, coleta é coleta. Você preencheu um formulário online, foi coletado no Brasil, Essa territorialidade digital, ela precisa ser analisada pela gente. Tá? Então, nós passamos a saber agora quais são as situações em que a lei vai ou não se aplicar. Nós passamos a entender o escopo de aplicação da lei.